parte 3. Então, dando continuidade agora, nós vamos falar sobre os Staphylococcus aureus. Quem são os Staphylococcus aureus? São as bactérias que estão presentes, gente, no nosso trato respiratório, na mucosa oral, na pele, nas membranas, né? Então, mucosas, como eu falei aqui para vocês, em todo o trato respiratório, em lesões inflamatórias, então, espinhas, terçóis ou qualquer outra lesão que tiver nas mãos, por exemplo, no buraquinho, né, de piercing da orelha. Então, lá que estão encontrados os Staphylococcus aureus. E as características dessa bactéria, então, ela é anaeróbia facultativa, né? Não produz esporos, mas consegue produzir uma toxina que é termoestável no alimento. A temperatura ótima é 37 graus, mas consegue ficar até de 7 a 48 graus. O pH ótimo é de 6 a 7. Atividade de água ótima é acima de 0,83. Então, a gente fala que ela tem, né, essa característica de serem osmofílicas, porque ela consegue viver em condições em que a atividade de água é um pouquinho menor, e também tem características de halofilia. Então, não sei se vocês se lembram, mas conseguem viver em condições em que tenham uma maior quantidade de sal, né, que tenham concentrações de sal aí elevadas. Morre em 2 minutos a uma temperatura de 65,5 graus, então isso é importante para a gente saber as condições de boas práticas, e causa um quadro típico de intoxicação alimentar justamente por conta da presença aí da sua toxina. Então, a contaminação, gente, então se ela está presente no homem, quem é o principal veículo? O homem, mas em que momento? Então, quando não se tem condições higiênico-sanitárias, então quando toca o corpo e vai mexer no alimento, toca o nariz e vai mexer o alimento, mexe em algum abscesso, algum processo inflamatório e vai mexer no alimento sem lavar as mãos anteriormente, ou quando esse manipulador ele manipula o alimento com algum ferimento, então algum corte, então é um meio em que se contamina. Falar muito sobre o alimento, então cantar, então essa coisa de tossir e espirrar no alimento, né? Tocar os alimentos após cocção ou desinfecção, principalmente, justamente por quê? Porque a gente já adotou uma prática para poder aí evitar que haja o crescimento desses micro-organismos. E aí você vai lá, toca no corpo, toca na ferida, em algum processo, na boca, e aí vai lá e manipula o alimento. Outra coisa, utilizar panos de pratos. Os panos de pratos, a gente volta e meia contamina esse pano de prato, sempre colocando a mão nesses panos de pratos, né? Então, se tiver corte, contamina, enfim, né? Manipulação com ferimentos, como eu falei para vocês, e aquela manutenção do alimento em temperatura de risco. Então, aqueles alimentos que estão em temperatura ambiente, a gente vai lá e manipula sem aí a lavagem das mãos. Então, sem lavagem das mãos ou sem aí um cuidado. Então, por exemplo, eu vou fatiar presunto, então que seja feita porque o alimento ele já foi processado e ele vai direto ser consumido. Então, é importante o uso de luvas nesse quesito, tá? Bom, alimentos que estiveram aí envolvidos com os surtos com o Staphylococcus aureus, né? Então, alimentos que são proteicos e úmidos, como carnes, frango cozidos, né? Presunto e ovos, batatas, leite e derivados, recheios e cremes, chantilly e tortas, em especial aqueles que foram manipulados após cocção. Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Aqueles alimentos que foram manipulados após a cocção ou após a higienização podem aí sofrer o processo de contaminação. Então, aqueles alimentos em que tem recheio, purê, coxinha, né? Então, que foram feitos, que tem aí várias etapas de processo. Então, primeiro tem a parte crua, depois tem a parte de manipular,
sem passar por um processo de cocção. Então, esse é desculpa, depois de ter passado pelo processo de cocção, né? Entrar em contato com a mão, com o homem, aí é um dos principais meios aí para se contaminar esse tipo de alimento, com Staphylococcus aureus. Quadro clínico, então, período de incubação é de 2 a 4 horas, variando de 30 minutos até 8 horas. Aí, como é uma intoxicação, a predominância é mais vômitos e aquele mal-estar, né? Como náuseas e ânsias de vômitos. Pode gerar cólica abdominal e a diarreia, porque pode ser uma toxina que gera um desequilíbrio, mas é mais comum vômitos e náuseas de maneira geral. E normalmente aí não vem acompanhado pela febre. Como prevenção, então, evitar os indivíduos, né, qualquer indivíduo que tenha alguma lesão, que esteja, né, infeccionada, manipular os alimentos. Então, ou vai usar aquelas dedeiras, usa a luva, ou então afasta da sua rotina, da sua atividade. Aqueles indivíduos também que estiverem resfriados ou com algum processo que está doente, né? Enfim, tem alguma doença, também não devem ser direcionados aí à manipulação direta de alimentos, tá? Outra coisa importante, então, toda vez que for manipular os alimentos, sempre lavar as mãos, e aqueles alimentos que já foram cozidos, que já existe um certo preparo após o seu cozimento, então sempre cozido ou processado, como por exemplo os embutidos, né? Então sempre usar luva ou usar utensílios para que não entre em contato direto com o alimento aí cozido, né? E evitar ficar falando sobre o alimento, principalmente aqueles alimentos que já foram processados. Então, evitar de tossir, falar e assim por diante. E mais importante, né, o controle tempo e temperatura, que a gente fala bastante em boas práticas, e aí a gente viu lá nas características que é um tipo de bactéria que adotando medidas, né, uma temperatura que não precisam ser temperaturas tão elevadas, né? Então, pode ser fundamental aí para eliminar a presença dos Staphylococcus aureus, mesmo que tenha sido contaminado. Então, se elimina Staphylococcus para que ele não produza aí a sua toxina. Combinado? Então, próximo agora a gente vai falar sobre o Clostridium. Combinado, gente? Até mais!